Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Evandro, eu sou psicólogo clínico e aqui no meu canal de Vandes eu vou dar continuidade aos estudos e à investigação sobre o TDAH, sobre os comportamentos que reverberam diante desse transtorno e as suas adjacências. Eu chamo de comorbidades, né? Na clínica, a gente trabalha com TDAH e as suas comorbidades, como ansiedade, depressão, alguns transtornos de vícios, né, como dependências, transtorno alimentar, transtorno afetivo bipolar. Porém, hoje eu vou falar um pouco, né, sobre os comportamentos de um trauma. Na semana passada, eu dei a introdução de onde vem o trauma. Então, hoje eu vou dar continuidade sobre esse assunto dentro do âmbito das crianças. Então, como é que se comporta, né, o trauma frente ao lado infantil, né, ao âmbito infantil. Algumas das reações mais comuns que é exposta a um trauma, elas podem começar imediatamente ou depois de um tempo. Então, uma das primeiras reações acontece durante o sono, como pesadelos ou sonhos ruins ou assustadores, conversar ou gritar durante o sono. A criança ela acorda durante toda a noite e normalmente ela acorda agitada. Ela tem dificuldade para conseguir dormir quando expressam o medo de dormir. Elas fazem xixi na cama. E outra reação comum à criança que sofreu um trauma é se sentir culpada e se apresenta da seguinte forma. Ela se sente culpada pela situação do trauma, ela se sente culpada por tudo o que aconteceu e torna-se levado e agitado, né? Então parece que quer ser castigado, mas na verdade não. Ela na verdade só está demonstrando a sua reação, o seu reflexo perante o trauma. Então o corpo fala, como eu já tinha falado na semana passada. E para algumas crianças isso se torna um pouco mais camuflado, então elas se tornam boas, até demais, perante os pais. Então elas têm bom comportamento em excesso. E assim, a criança, ela expressa os seus desejos, as suas inquietudes, assim como o adulto. Então, é algo que deve ser investigado, né? Então, as reações, né, são normais, elas passam com o tempo, mas se ela está presa ao trauma e não consegue progredir, precisa ter um acompanhamento infantil, um acompanhamento de um psicólogo ou um profissional da saúde mental, tá? Existem tratamentos efetivos e sem remédios também para ajudar as crianças e as famílias a se recuperar de um trauma. Então, é interessante a gente pensar que a criança, ela precisa ser supervisionada pelos responsáveis ou pelos pais, entendendo as suas necessidades básicas, como educação básica, higiene básica e atenção básica também, que é a questão do acolhimento, da conversa, entendendo todos os seus desejos e as suas inquietações perante a sua vida. Porque nessa idade ela também já mostra a sua reflexão, mesmo que com pouca idade, né? Com seus 5, 6, 7, 8 anos. E a gente já começa a perceber que ela possui comportamentos nossos, né? Comportamento de nós adultos. Se nós estamos falando dos nossos pais e responsáveis, a gente fala também dos nossos filhos, que são reflexo deles. Então é interessante a gente refletir também sobre o que a gente está passando para as nossas crianças, como valores, tá? Vou ficar por aqui e essa semana eu trouxe, né, comportamentos de um trauma. Até semana que vem.